Eu só queria passar uma informação para os nossos ouvintes e internautas. O presidente eleito Jair Bolsonaro postou agora há pouco no Twitter, fez mais um anúncio. Indicou para o cargo de ministro da Defesa ao general de Exército Fernando Azevedo e Silva. Jair Bolsonaro confirmou a indicação, como nós já destacamos, por meio do Twitter. Logo depois de chegar a Brasília, o presidente pousou na manhã de hoje na base aérea para uma nova rodada de conversas com autoridades. Portanto, professor Vila, o futuro ministro da Defesa, general de Exército Fernando Azevedo e Silva. Tem de ser um general de 4 estrelas, um general de Exército, portanto, né? Você tem general de 2, 3, 4, de brigada, divisão e general de Exército e tal. Atualmente, quem exerce essa função também é um general, né? Os primeiros ocupantes da pasta foram civis, desde quando foi criado na gestão Fernando Henrique Cardoso. O primeiro foi um incapaz chamado Elcio Álvares, de uma incapacidade absoluta tal. Começou mal o Ministério da Defesa, porque Elcio Álvares não tinha a mínima capacidade para o exercício dessa função. Passou um monte de gente por lá, até o José Alencar, vice-presidente, isso já no governo Lula, né? Mas agora houve a opção por manter um militar no Ministério da Defesa. Chegou-se a aventar em certo momento a possibilidade de colocar um oficial da Marinha, né? Um almirante e tal. Eu achei isso quando apareceu essa notícia, viu? Eu achei que era improvável, que a arma mais importante das três é o Exército. Eu achei que difícil que o Exército fosse aceitar não no sentido de quebra de hierarquia, nada disso tal, mas a arma mais importante, mesmo na história do Brasil e maior em quantidade, em orçamento, é o Exército. Eu achei que seria muito difícil. E também um nome civil, qual para o Ministério da Defesa? Que nome civil poderia ser mais adequado? Não encontro. Agora vamos ver, falta nomear os comandantes, como é que vai ser o comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né? A criação do Ministério da Defesa, só para concluir, vale destacar, e nesse sentido ela foi um avanço, porque o Brasil chegou a ter, em certo momento, no governo Figueiredo, 6 ministérios militares, 6, e foi crescendo. Inicialmente era Exército, Marinha e Aeronáutica. Aí passou o Estado-Maior das Forças Armadas, depois o SNI, a Casa Militar, 6. Então, isso resumiu-se hoje a ter o Ministério da Defesa, mantém-se os comandos, né? E moderniza-se, portanto, a política de defesa. Agora, o desafio do ministro nomeado agora, que é o ministro Azevedo e Silva, é a questão da falta de verbas indispensáveis para o exercício das atribuições das Forças Armadas. Velha questão das fronteiras, equipamentos inadequados, né? Esse é um problema que ele vai ter, é um desafio que vai ter de encontrar verbas em algum lugar, né? Nós tivemos problemas recentes que muitas vezes o recruta era dispensado porque não havia dinheiro, recurso sequer para pagar a alimentação dos recrutas, equipamento para algumas áreas ele está absolutamente defasado, e o Brasil precisa ter uma política de defesa. Isso não é jogar dinheiro fora. Uma época o Lula dizia assim, né? Ao invés de construir um quartel, construa uma escola. Isso é balela. Você pode construir um quartel ou uma escola. Uma coisa não significa que você não tenha outra. E é indispensável ter uma política de defesa e especialmente de proteção das nossas fronteiras. Isso bate na segurança pública, no tráfico de drogas, no contrabando, etc. Principalmente em se tratando de um país com fronteiras secas tão extensas, né? Quer dizer, você não tem nenhum acidente geográfico que separe o Brasil da Venezuela, da Colômbia. Eles pegam e elegem um pico e diz que metade do pico para lá e do outro país, sim, metade para cá. É um negócio precário para burrir. Eu percorri boa parte da fronteira do Brasil com a Venezuela e da fronteira com a Colômbia. Eu fiquei impressionadíssimo com a precariedade do sistema de defesa, de proteção das fronteiras do Brasil. São destacamentos que têm 4, 5 oficiais, nem oficiais, tem um tenente, sargento ali, meia dúzia, e o resto são indígenas que ainda vão assimilando os costumes e hábitos dos brancos, que cantam o hino nacional e não sabem bem porque estão fazendo aquilo, são recrutados para completar o time de vôlei, porque os que não são indígenas não bastam para formar 2 times. O avião que recolhe, por exemplo, um soldado tem direito à folga,
ele passa a cada mês, mês e meio, e às vezes ele está lotado e o soldado ele precisa esperar o cabo, ele espera mais um mês e meio para tirar fogo. É uma coisa impressionante a vida desse pessoal. E não há equipamentos, não há gente suficiente, isso tudo precisa ser resolvido. E o Brasil não presta atenção na defesa das fronteiras, por onde passam as drogas, né, os garimpeiros que vêm para fazer essa exploração ilegal dos garimpos nessa região. Ela é desprotegida, ela não, é uma zona de exclusão onde não há presença do Estado, descontada a presença do Exército.